Gente, a minha criança interna está aqui saltitante. Ser artista sempre foi meu sonho de criança. E o palco, para mim, é o lugar dos artistas, o lugar da arte. Hoje eu não vivo de arte. Talvez eu até viva e nem saiba. A arte está em mim, na minha forma de estar no mundo, de ver a vida. A arte acabou sendo o que eu acabei respirando ao longo da vida. Eu sou a Gi, sou a caipira nata com orgulho. Eu venho do pó da poeira, da velha porteira que o tempo fechou. Eu venho lá do pé da serra, de um pedaço de terra, de sonhos sem fim. Daquela casinha, da estrada onde passo mata-burro e de uma vida matuta que nunca vai sair de mim. Eu sou cria do interior, nasci na cidade de Amparo, uma terra cercada de verde, onde o tempo sempre pareceu correr devagar. Terra conhecida como Flor da Montanha. Eu cresci solta, feita a bicharada, junto com a galinha da Angola do terreiro, cantando, tô fraco, tô fraco. Sempre fui uma criança com sede de vida, muito imaginativa, cheia de ideias, gostava de desenhar, de pintar, de criar. Eu, na verdade, era arteira, coisa de artista. A minha infância se desenrolou entre os sítios dos meus avós maternos e a casinha simples, quase um casebre dos meus avós paternos. 2 refúgios que eu guardo na alma como templo sagrado da minha história. A casinha dos meus avós paternos era cercada de hortênsias, orquídeas, copos de leite e tinha uma penca de primavera no portãozinho de entrada. Eu nunca vi pobreza e riqueza coabitarem com tanta beleza no mesmo espaço. Mas era na porteira do sítio do meu avô que o mundo começava, terminava e ainda é. Lugar de conexão, lugar de centramento, lugar de aterramento, lugar ainda onde hoje eu ainda me volto. Lugar talvez de onde eu nunca saí. Lugar onde eu fui, inclusive, para preparar o que seria essa noite, sentei ali na poeira, na porteira, com papel e caneta, rascunhando a minha participação, a minha fala. Aquele chão, aquela infância, é onde eu aprendi os valores e me nutri com o que eu carrego até hoje. O valor da simplicidade, da honestidade, do trabalho sério, a mão do trabalhador na enxada, o valor do olho no olho, da palavra falada, a observação da natureza, o tempo certo das coisas. Ali eu aprendi que o que a gente planta, cresce, mas só se a gente cultivar e cuidar. Que algumas coisas a gente vai plantar, cultivar, e ainda assim elas não vão vingar. Eu aprendi que as minhas raízes foram que me impulsionaram a voar, porque sabendo de onde eu venho, eu posso escolher melhor para onde eu vou. Esse solo não é só um chão físico, é onde eu recebi as crenças que me moldaram, as lições do medo, do enraizamento que aprisiona, da coragem, do afeto. Às vezes de um afeto que é possível. Assim eu fui seguindo da vida, fui passando algumas porteiras, algumas eu empurrei com força, e outras eu aprendi que a gente só abre com delicadeza. E as porteiras da vida não são barreiras, são convite a travessias, a novos portais. Às vezes elas transportam a gente para novos mundos e para mundos internos. Segui caminhando, e no começo da vida adulta eu comecei a experimentar as primeiras inquietações que começaram a brotar. Eu vivi o pertencimento de muitas maneiras. Eu fui brigando com a vida para tentar me encaixar, para ser aceita, buscar um lugar no mundo, para ter afeto, para ser amada. Quebrei a cara, quem não? Foi um período de enfrentamento. Eu posso me lembrar. E aí veio o agro, o mundo corporativo, as primeiras experiências de trabalho que me conectavam com a minha essência. Porque as crenças dos meus pais, aquilo que era permitido, o que era negado, arte era coisa de vagabundo. Não era uma possibilidade, era um caminho. Então o agro acaba sendo o meu grande celeiro entre esses lás e cá da vida. Fui morar em fazenda. Eu vivi coisas que se alguém contasse quando eu era criança, eu ia dizer que era coisa de filme. Assim eu segui caminhando, segui aprendendo, quebrando a cara novas vezes e rompendo outras porteiras e barreiras, e me desconectei da minha essência criativa. Eu precisava trabalhar, precisava enfrentar o mundo, eu precisava viver aquilo que os meus pais tinham ensinado que era vida. Trabalho sério, enxada, como eu disse. A arte não podia ser
vivida, não era permitido ali. Eu segui nesse caminho, desconectada da minha essência, e o que eu mais queria era encontrar um lugar no mundo. E eu fui descobrindo que eu precisava realmente era encontrar um lugar em mim. Esse tempo de buscar o que o mundo diz que é importante, cargo, carreira, ganhar dinheiro, e se conectar com esse celeiro, que é o agro de gente sofrida. Eu me lembro, inclusive, que quando eu trabalhava em frigorífico, trabalhei em fazenda, quando eu ia cuidar daquelas pessoas, eu sentia que estava cuidando da minha própria história, dos meus pais, da minha gente. Foi um período de inchada emocional, de revolver o próprio solo, de arrancar a erva daninha, de plantar de novo para renascer. E eu aprendi que a semente da mudança, essa só nasce e brota em solo mexido. E aí, nesse processo, eu floresci. E florescer, gente, tem muito mais a ver com enfrentar geada, tempo frio, seca, solidão, perda, abandono, do que se derramar em pétalas. É abraçar a vulnerabilidade, tempos difíceis. E aí veio empreendedorismo. Não para ser uma empresária bem-sucedida, de sucesso. Talvez isso até seja importante. Mas para me conectar com o sonho da menina que estava lá na porteira, querendo abrir as asas. Eu empreendi para romper, para poder ser eu mesma, para dar a mão para aquela menina que queria ser artista. O empreendedorismo foi um caminho. E, na verdade, eu entendo que hoje as palestras, as mentorias e o que eu faço se transbordou na minha forma de ser. Eu sou primavera. Eu estou sempre recomeçando. Recomeçar a minha forma de viver, o que antes era sobrevivência, hoje é escolha. Eu sigo passo a passo, florescendo em caminho. Enquanto eu vivia esse processo para essa noite, eu fui me reconectar com a minha história e o sítio do meu avô se chama Primavera e está na escritura. 2 sítios antes de chegar na primavera, eu tenho que passar pelo sítio Raízes. O que eu aprendo com isso? A gente só floresce na nossa essência, enraizado ao que nos nutre. O que era medo, hoje é coragem em movimento. O que era silenciamento, hoje é voz para o mundo. A menina de pé descalças que segue acreditando nos sonhos das asas que aprendeu a voar. E eu faço um convite a vocês. Para onde você volta e para onde você vai quando você tem que se reconectar. Obrigada.